tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos começar mais uma atividade de integração dos programas de iniciação à docência na UNB, PIBID, de Residência Pedagógica. Essa é uma atividade que visa, sobretudo, integrar os dois programas ao redor de temáticas que são muito relevantes para a gente pensar a formação de professores, em especial aqui, formação de professores na UNB. Nós, ano passado, na vigência atual do PIBID de Residência Pedagógica 2022-2024, a DAP tem realizado uma série de oficinas, mesas, em parceria com as coordenações institucionais, porque essas atividades também são referentes às exigências da CAPES. A CAPES, a todo novo ciclo de residência pedagógica, de PIBID, ela nos solicita para as instituições concorrentes uma prestação de conta das atividades. E entre essas atividades há necessariamente questões que envolvem a integração desses programas. Nós, na UNB, atualmente, somos mais de 600 estudantes bolsistas entre os dois programas, PIBID e Residência Pedagógica, e essas atividades, então, elas cumprem necessariamente duas funções. A primeira é de integrar esses estudantes ao redor de temáticas que a gente considera fundamental para pensar a formação docente, e a segunda, cumprir esse requisito também para a prestação de contas, sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas nesses dois projetos. Eu esqueci de me apresentar, mas eu sou Marcelo, sou coordenador de integração das licenciaturas e atuo na diretoria de planejamento e acompanhamento das licenciaturas, a DAP, da qual a professora Heloísa Duarte é a diretora, e é uma diretoria que vem sendo pensada, vem atuando em prol das licenciaturas. Então, isso também é algo a ser destacado. A UNB tem construído espaços cada vez mais fortes e fortalecidos para a gente pensar as licenciaturas na formação de professores da UNB. Então, sejam bem-vindos a essa atividade. Sem mais delongas, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante, oficineiro, eu acho que está mais para professor formador, E o professor Pedro Montijo, ele vem atuando na formação de professores da Universidade de Brasília há um bom tempo, desde 2009. Ele já teve também, outras vezes, participando dos dois programas, coordenando institucionalmente ou no subprojeto de filosofia, e atualmente ele coordena institucionalmente a residência pedagógica na UNB. Ele atua na formação de professores de filosofia e ele é uma referência no ensino de filosofia no Brasil. Então, é uma honra poder aqui apresentar o professor, e vou passar para ele já começar, dar início à atividade de hoje. Então, gostaria de agradecer e passo a palavra agora. Obrigado. Obrigado, professor Marcelo Cigares. É importante dizer que esse conjunto de oficinas, seminários que a DAP está organizando, corre graças, de fato, a esse trabalho aí incansável do professor Marcelo, da equipe da CIL, como um todo lá, que permite que a gente tenha essa possibilidade de estar promovendo esses momentos de integração. E, oxalá, vocês possam participar do conjunto dessas ações, avaliá-las para ajudar também a pensar sobre outras possibilidades da gente estar desenvolvendo esse tipo de ação na Universidade de Brasília. Então, só mais alguma informação, o professor Marcelo estava apresentando, eu sou professor no Departamento de Filosofia desde 2009, meu trabalho é, sobretudo, na graduação, com formação de professores. Então, eu trabalho sobretudo com disciplinas, eu trabalhei com várias disciplinas, introdução à filosofia, etc. Mas meu foco, sobretudo, é na formação, então, disciplinas como metodologia de ensino da filosofia,
filosofia do ensino, da filosofia, acompanhando os estágios supervisionados, né? Já acompanhei o PIBIC de filosofia há vários anos, coordenei institucionalmente, e na pós-graduação atualmente eu coordeno o programa de pós-graduação em metafísica, sou professor no programa do mestrado profissional em filosofia, começou a funcionar esse ano, né? E oriento também umas pesquisas no programa de pós-graduação em bioética. Então, nosso tema, como dito aí, vamos ver se a gente consegue passar os slides, porque eu não sei sim, essas coisas, às vezes a gente prepara uma certa hora, eu baixei o arquivo, normalmente eu deixo na nuvem, quando cheguei aqui agora procurando, não achei. Então, eu tinha deixado ele também lá nesse site, vamos ver se por esse site a gente consegue acessar e passar os slides. Acho que vai dar mais ou menos certo. Por que eu estou propondo esse tema? É um tema que eu trabalho com ele há 20 anos, mais ou menos, mais de 20 anos. Desde que eu fiz, em 1995, uma formação em psicodrama e abordagem socioeducacional, que a gente para trabalhar com grupos. Então, uma das disciplinas tinha esse nome, tinha como texto base essa obra, o slide anterior traz o nome, vocês podem achar na internet, inclusive, esse texto. Alguém já digitalizou ele, chamado Pragmática da Comunicação Humana. E desde então se transformou num livro que tem sido de referência muito usado por mim em trabalhos com grupos e também em formação. Nesse exato momento, a minha turma de metodologia do ensino da filosofia, a gente está fazendo um módulo dentro da disciplina sobre essa temática. Por quê? Porque nossos alunos, né, de filosofia, os estagiários que formam de filosofia no UNB, ao longo desses anos que eu tenho trabalhado com eles, eu percebo que eles, em geral, sabem muito mais de filosofia do que eu. O problema de serem professores de filosofia que eles encontram, em geral, não tem nada a ver com o conteúdo de filosofia que eles conhecem. Em geral, a maior dificuldade tem a ver com como lidar com esse espaço estranho que é a sala de aula. Esse espaço esquisito, né, que nos desafia a cada encontro, a cada momento, em função da especificidade que é cada turma, que é cada aula. E aí eu tenho tentado trabalhar essa temática justamente para a gente poder perceber alguns aspectos que podem ser importantes de serem levados em conta na nossa prática pedagógica. E que muitas vezes são negligenciados e que não há nenhuma matéria dos nossos cursos de licenciatura para ensinar. Talvez o pessoal de artes cênicas, talvez alguém da área de comunicação, alguém da área de letras pode até fazer algum estudo de pragmática. No caso de letras, porque a pragmática é também um campo de estudo da linguística, né? Mas a pragmática ela é objeto de estudo da linguística, ela é objeto de estudo das ciências sociais, ela é objeto de estudo da filosofia, ela é objeto de estudo da psicologia. Então é meio que uma intersecção de áreas no conjunto de elementos. Então aí, quem tiver acesso a essa obra, né? Foi uma obra publicada em 1968 por pesquisadores da Universidade de Palo Alto, na Califórnia. Aqui no Brasil foi publicado um pouco tempo depois na editora Butrix, com esse nome mesmo em português, né? Pragmática da Comunicação Humana. O campo da interação humana é objeto, assim como essas áreas que eu acabei de falar, de estudo por várias outras, né? Pela hora, não vou me adentrar muito em recuperar alguns fundamentos teóricos. O que me interessa mais é tentar fazer uma espécie de aperitivo, né? Uma palestra com um aperitivo, onde não dá para dizer muita coisa, mas se vocês sentirem um aperitivo, desperta a fome e depois vocês poderão ir atrás, né, desses conteúdos. A ideia inicial é que fosse mais um formato de oficina do que de palestra. Mas eu estou vendo pelo próprio formato como nós estamos aqui, a maneira como nós estamos, e também o microfone e tudo, talvez vai sair mais um formato de uma palestra dialogada. Tá? Vamos adaptando, né? Nós, vocês e eu, que somos professores, estamos em formação de professores, a gente sempre tem que pensar como é que a gente faz a adaptação do que a gente tem que trabalhar, dadas as condições que você encontra concretamente no aqui e agora da atividade que você vai desenvolver. Né? Eu vou tentar ficar em pé e volta e meia falando aqui no microfone, volta e meia talvez, não sei se vai atrapalhar muito a nossa gravação, mas às vezes falando fora. Queria que vocês prestassem atenção no seguinte: eu vou fazer a abertura desse nosso encontro novamente, vou fazer duas rápidas cenas. Eu
queria que vocês prestassem atenção na diferença entre essas duas cenas, porque elas me ajudam a justificar o sentido que tem do estudo, do trabalho com a pragmática. Você consegue voltar mais slide? Vou tentar. Está complicado aí, mas tudo bem. Se não der. É porque tá na internet, vai dar trabalho mesmo. Mas se não der, não vai ser o nosso maior prejuízo. Então, conseguiu, né? Ó, então, basicamente, aspectos de teoria interacional baseados no texto do mesmo nome, pesquisadores da Universidade de Palo Alto, na Califórnia. Esses são nomes autores, caso quem queira anotar, para depois pesquisar esse livro que já foi digitalizado. Né? Que é uma obra de 68, mas para mim ela se apresenta ainda como muito atual. Antes disso, antes de eu começar ainda, um outro detalhe interessante do ponto de vista pragmático. Vocês observaram que a gente veio para o auditório e ninguém vai sentar nas primeiras filas, né? Isso é uma questão pragmática da comunicação. Por que a gente senta mais atrás e não vê ninguém sentar logo na frente base? Independente de qual seja o motivo, num olhar mais clínico, a gente precisa se atentar a isso, tem alguma razão. Então, se a gente vai dar uma palestra no auditório, vai para uma sala, que as carteiras são organizadas dessa forma, se vocês lembrarem, isso não é a primeira vez que isso acontece em algum ambiente que vocês estão no auditório. Isso é algo que se repete do ponto de vista de comportamento. Então é muito interessante a gente entender o fenômeno para a gente entender. Se a gente não quer que esse fenômeno se repita, como é que a gente consegue intervir no processo para que ele aconteça de forma diferente? Né? Mas aqui hoje fica só esse registro. Então vamos lá, as duas cenas que eu falei. 3, 2, 1. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês no auditório do Instituto de Ciências Sociais. Eu vim falar de pragmática da comunicação com vocês. É um tema muito interessante. Eu me dedico há muitos anos a trabalhar com ele. E é muito gostoso falar com vocês. Eu gosto de vocês aqui, toda essa relação de vocês também. Eu me sinto bastante animado para trabalhar nesse tema, porque a gente, o público, né, ajuda muitas vezes a fazer o palestrante ficar mais animado, mais disposto. E eu estou muito animado para estar com vocês nessa tarde. Espero que eu consiga também animar mais vocês, mas ainda que vocês estão bastante animados hoje. Bom, obrigado. Encerrou a primeira cena. Segunda cena agora. 3, 2, 1. Boa tarde, pessoal. Vamos estar com vocês aqui no Instituto de Ciências Sociais. Vocês realmente vêm aqui dar uma alegria para a gente encontrar um público animado assim igual vocês, ver esse sorriso estampado nos rostos, né? E a gente poder conversar sobre um tema que é muito interessante e que pena que não tem muito nas nossas graduações, mas que é muito importante. Só pela própria animação de vocês, eu mesmo já me entusiasmo mais ainda nessa fala e espero poder contagiar vocês com essa temática da pragmática da comunicação como algo que possa vir a ser preocupação de vocês, não só na formação, mas também depois na prática docente. A gente tem aí um bom trabalho nesse final de tarde aqui no Instituto de Ciências Sociais. Obrigado. O que foi substancialmente diferencial nas duas? O tom de voz, gestos, a comunicação não verbal. O que mais? Oi? A animação, né? Do ponto de vista de comunicação verbal, eu praticamente falei as mesmas coisas, não é isso? Mas do ponto de vista da comunicação, eu comuniquei a mesma coisa? Vejam bem, não do que eu falei, mas do que eu comuniquei. Eu falei que eu estava animado. Aquela primeira cena mostrava uma pessoa com animação? Não, né? Eu até podia estar animado, mas a minha comunicação não verbal não ajudava ninguém a descobrir isso. Correto? Então, esse é o primeiro elemento interessante para a gente perceber. Como é que vocês costumam dar bom dia? É do jeito que a pessoa que vocês acolhem com um bom dia, ela entende que vocês querem dar um bom dia? Ou ela entende que vocês querem tudo menos ver ela? Vê-la? Né? Porque há situações que são assim no cotidiano, né? Por exemplo, alguém fala, rapaz, a gente precisava se encontrar, quem sabe na sua casa, aí você vira para a pessoa e diz assim, tudo que eu quero é que você vá lá em casa.
o outro vai entender tudo, menos o que você quer que ele vá na casa dele, não é isso? Mas não foi isso que ele falou? Por que o outro vai entender diferente? Se a pessoa diz, tudo que eu quero é que você vá lá em casa, por que o outro entendeu o contrário do que foi falado? Foi uma interpretação. Mas por que ele interpretou o contrário? A entonação? A gente costuma dizer que essa fala é o quê? Uma fala irônica, não é isso? E ela não é uma fala, a questão nessa fala, tem toda a entonação e o jeito. E a gente diz, quando alguém fala com ironia, o jeito com que a pessoa fala parece dizer o contrário daquilo que está sendo falado, né? Então vejam que no processo comunicacional, do ponto de vista pragmático, o como a gente se comunica, por vezes não, em geral, é tão poderoso que chega a comunicar o contrário daquilo que está sendo dito. Olha o poder da comunicação não verbal nessa história. Por quê? O conteúdo é muito fácil de ser transmitido pela comunicação verbal, mas a relação entre os comunicantes normalmente é dada pela comunicação não verbal. E a gente vai ver mais detalhes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com vocês basicamente um recorte de um capítulo, um pouco mais de 2 capítulos desse livro, para poder vocês verem um fragmento, vocês entenderem um pouco dessa teoria, e a partir daí, quem tiver interesse depois pode se aprofundar um pouco mais. Ok? Então, o segundo capítulo dessa obra, os autores tratam de uma coisa que eles chamam de axiomas da comunicação. Se lembra lá do ensino médio, quando falava de axioma em alguma disciplina? Fazendo uma sessão flashback aqui. Se vocês não fizeram prova naquela memória volátil, né, que terminou a prova acaba, o que vocês lembram de axioma lá no ensino médio? Qual matéria? Postulado, matemática. Lembra aquela história assim, a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Se isso faz sentido, isso é um axioma, isso não pode funcionar só para mim. Tem que funcionar para mim e para outras pessoas. Tá ok? Então, de acordo com esses autores, no nosso processo comunicacional também existem axiomas. Olha aí que coisa, já começa um negócio muito poderoso nessa história. Eles seriam axiomas do processo comunicacional. O primeiro axioma, aliás, antes disso, só lembrando, na escola em geral a gente estuda bem o campo da sintaxe e estuda bem o campo da semântica, né? Não vou nem gastar muito tempo aqui, todo mundo deve lembrar bem disso. Aí no próximo slide, a gente consegue? Tem esse terceiro campo da comunicação, que a linguística também estuda bem, que é a pragmática. Então, com quem se preocupa a pragmática? Ó, isso que eu fiz aqui é para mostrar para vocês como não deve fazer um slide, tá? Eu tinha feito esse slide, depois eu fui estudar como faz o slide, aí uma regresa. Nunca põe essas palavrinhas falando um pedacinho assim. Ali que demora, fica distraindo a pessoa e vem prestar atenção no que é o foco central. Mas, preocupa-se com o processo comportamental em que se dá a comunicação. Usa como dados de seu estudo tanto a linguagem verbal como a não verbal. Tá? Ambas com suas configurações e significados. Então, é isso que nos interessa aqui, é o como se dá a comunicação. Boa parte da minha fala, não vou estar preocupado com o que é certo, nem com o que é errado, nem com o que é intencional ou sem intenção. É mais a gente compreender como se dá o processo da comunicação. É isso que interessa ao pragmático. Próximo slide, por favor. Vamos a alguns conceitos importantes. Conceito de quadro de referência. Um quadro de referência é o quê? Opa, já passou ali, está na internet, às vezes acontece isso. Um fenômeno permanece inexplicável enquanto âmbito de observação e no contexto em que o fenômeno ocorre. E que qualquer juízo que a gente faça sobre qualquer fenômeno tem que levar em conta as informações que a gente tem sobre esse fenômeno. Uma professora, por exemplo, numa escola de ensino fundamental de criancinhas pequenas, ela chegava na sala, distribuía folhas e os lápis de cor. E enquanto ela terminava de arrumar as outras coisas, para começar a aula, digamos assim, mais sistemática. Então os alunos já iam se distraindo com os lápis de cor. Ela observava depois, quando ela recolhia o material, e tinha um aluno que só usava lápis de cor preto. Todos os desenhos dele. E ela ficou intrigada com esse negócio, lápis de cor preto. O primeiro quadro de referência dela sobre o desenho desse aluno era receber o desenho feito com lápis de cor.
E ela disse, não, tem que ver, conversar com a orientação educacional, será que não tem que ver uma psicóloga, será que não tem que ver mais alguém, conversar com os pais, ver que problema que é esse que está acontecendo, né, com esse estudante. Ela falou, não, calma lá, antes de eu fazer isso, vou tentar observar melhor o fenômeno, para ampliar o quadro de referência. Então, no dia seguinte, ela fez o mesmo procedimento, só que desde ela arrumar as coisas, ela já se antecipou, foi com as coisas arrumadas. Quando ela distribuiu os lápis de cor junto com as folhas, ela ficou observando o que acontecia. E aí ela viu que esse menino que só desenhava com lápis de cor preto, ele só desenhava com lápis de cor preto, e os outros pegavam os outros lápis e só sobravam pretos. No primeiro momento, ela ficou fantasiando o que podia ser. Será que ele tinha algum trauma, algum recalque, alguma coisa que levava ele só a desenhar com lápis de cor preto? E depois ela percebe que o problema não era da relação dele com cores, mas era uma coisa relacional de como acabavam distribuindo os lápis de cor. O que ela fez no dia seguinte? Ela organizou os lápis de cor em bloquinhos de lápis de cor, de quantidade de lápis de cor, e distribuiu para grupos pequenos dos estudantes, de tal modo que sempre sobraria para qualquer estudante mais do que uma cor para ele trabalhar. E a partir daí esse menino começou a ter desenhos também em outras cores. Então, ela observou, ela alterou o quadro de referência, aumentou a quantidade de informações que ela tinha sobre o fenômeno. Tudo que nós dizemos sobre qualquer fenômeno tem a ver com o quadro de referência, que é basicamente essa ideia. Próximo, Fred. Aí ele vai, pode deixar que ele vai. Senão passa dois. Outro conceito é o conceito de retroalimentação, que é muito importante também. Retroalimentação é toda ação nossa que de alguma maneira contribui para continuidade ou extinção de determinado comportamento. Tá? Então todo movimento nosso contribui para isso. Então, nesse exato momento, eu estou aqui com vocês. A maneira como vocês estão reagindo é uma retroalimentação para mim sobre a maneira como eu estou falando. Se eu enxergo que tem muitas pessoas, na pior das hipóteses, fingindo bem, né, ficando naquela postura assim, de quem está com atenção, né, com aquele olhar assim e tal, isso me faz pensar, bom, estão conseguindo prestar atenção, eu posso continuar no ritmo e no modo com o qual eu estou falando. Se de repente, boa parte do auditório, entendeu, começa a mostrar absoluto sono, está me dizendo alguma coisa. Eu posso até não alterar nada na minha metodologia, mas está me dizendo alguma coisa. Então, eu vou sabendo. A gente não precisa trabalhar, às vezes, com comunicação naquela perspectiva. Talvez antigamente era mais comum de falar que no processo comunicacional existia um emissor e um receptor, né? A ideia aqui, quando a gente fala de pragmática, é que comunicação é um fenômeno que nos envolve. Todas e todos participamos dele, independente da nossa própria vontade. Então, retroalimentação é isso. Quando eu posso estar retroalimentando alguma coisa no sentido de manutenção ou retroalimentando o comportamento no sentido de extinção, redução da frequência daquele fenômeno. Aqui na questão, uma fala bem behaviorista mesmo, de comportamento, né? Lembra lá de estímulo e resposta, né? Aumentar, diminuir, você altera o estímulo dependendo do tipo de resposta que você quer. E isso a gente vive o tempo todo em casa, né? Se o pai ameaça o filho, se você manter tal comportamento, vai ganhar tal coisa. Ou se você mantém tal comportamento, não vai ganhar tal coisa. Isso é o tempo todo. Se você se comportar bem, no final do dia você pode usar o celular. Né? Se comportar bem, pode ir para a internet, pode jogar o seu PlayStation. É aquilo mais básico que a gente tem no cotidiano. Isso também ocorre no nosso cotidiano na escola. Em geral, a gente pouco se dá conta disso. Mas se a gente for pensar, a gente precisa assim, bom, que tipo de estudante a gente quer lá no ensino médio? Que tipo de egresso que a gente quer no ensino médio do ponto de vista de comportamento? Né? Mais na frente eu vou falar com vocês que a gente em geral quer um estudante que seja protagonista, que tenha autonomia intelectual, que tenha uma série de outras características. Mas quando a gente vai ver como é que em geral as nossas escolas são organizadas, a gente percebe que a formação ela é toda ela tutelada. E se ela é toda tutelada, como é que alguém desenvolve autonomia? Mas a gente retoma isso daqui a pouco. Próximo slide. Esse conceito é fundamental. Tanto que ele demora a aparecer, poder causar assim certa. Prepara que ele vai aparecer, fica atento. Ele ia passar rápido.
É o conceito de metacomunicação. Lá do ensino médio também, sobretudo o pessoal de letras aí pode nos ensinar. Você lembra de metalinguagem? O que era metalinguagem? Código sobre código. Código sobre código. A utilização da própria linguagem para falar sobre a linguagem. Então, se a gente está falando de metacomunicação, nós estamos usando a comunicação para falar do processo comunicacional. Lembra quando sempre nas relações de casais, o marido, o namorado, o noivo, chega e diz, né, para outra pessoa, precisamos fazer uma DR. E as mulheres geral fogem da DR. Não, né? Normalmente ocorre o contrário. Né? As estatísticas mostram que são mais as mulheres que chamam, né, os companheiros, ou, dependendo do tipo de relação, sempre tem mais um, costuma chamar para poder conversar sobre a relação. O que é fazer uma DR? Fazer uma DR é usar do processo comunicacional para falar de como é que tem sido a comunicação dos dois, no processo da relação deles. Isso é fazer metacomunicação. Tá? Pode passar? Então, aí, como nós já vimos esses conceitos, eu vou passar então para comentar com vocês, de forma mais ou menos rápida, 5 axiomas. Fiquem com isso, né, irmão? 5 axiomas da comunicação, tá? Chamado axiomas conjecturais de comunicação. O primeiro deles, pode passar o slide, é extremamente interessante e poderoso e deveria nos inquietar muito. O primeiro deles vai falar do seguinte, que é impossível não se comunicar. Porque aqui o conceito de comunicação é semelhante ao conceito de comportamento. Pensa, por exemplo, o fato de nós existirmos implica em existir de alguma forma. Nesse exato momento, vocês existem sentados e sentadas, em geral silenciosamente, prestando atenção. Alguns vendo o zap, né, o resultado dos jogos ontem do Campeonato Brasileiro, outros mais alegres, outros mais tristes, mas boa parte está prestando atenção. E eu, nesse momento, existo em pé, falando com vocês. Uma parcela do pessoal existe lá no fundo, resolvendo alguma outra coisa, né? Então, cada um, o fato de existir implica existir de um determinado jeito. Esse determinado jeito é como você se comporta nesse momento. Então, não dá para não se comportar. E se comportando, ao se comportar, você emite informações para aqueles com quem você tem relação. Emitir informações, obviamente, ele está dizendo então que tem comunicação, que independe da vontade. Então seria impossível não se comunicar. Mas aí tem uma coisa: alguém que está em coma no hospital se comunica? Gente, claro que ele se comunica. Se eu sei que ele está em coma, é porque ele emitiu informação. Correto? Alguém mesmo em coma, e veja bem, ele emite tanta informação sobre a fragilidade do seu organismo, que aqueles que sabem decodificar essa informação de forma direta ou por meio de aparelhos, sabem que se desligar de repente dos aparelhos, ele morre. Percebe? Então, não há como não se comunicar. Emitiu informação? A única exceção que eu diria para vocês é se uma determinada relação não for mais significativamente relevante. Aí, tudo bem. Porque, por exemplo, se algum colega ou alguma colega de vocês sai do auditório, ele continua se comunicando com a gente? Continua, gente, por incrível que pareça. Por quê? Porque eu posso perguntar para vocês, vamos supor que algum João saiu. Pergunto, gente, e o João? Algum de vocês vai dizer assim, olha, tem 5 minutos que ele saiu. Ora, se você sabe falar alguma coisa do João, é porque a comunicação continua estabelecida. Se for daqui meia hora, a gente tem meia hora que o João saiu, continua se comunicando. A ausência não finda o processo comunicacional. Você pode até dizer, mas pessoal, o que a gente vai fazer com essa informação? Aí são outros 500. Mas o fato A que emite alguma informação. Agora é claro, se a gente falar daqui a 5 anos, não, essa informação é absolutamente irrelevante, né? Nós vamos estar aqui, como eu disse, apenas enquanto a relação é uma relação relevante entre os comunicantes. Ok? Então, se é impossível não se comunicar, o que os professores costumam comunicar aos estudantes? No seu jeito de falar, na sua vestimenta, na sua entonação, na maneira de organizar o conteúdo, na maneira como os professores comunicam a relação da sua disciplina com as outras disciplinas. Porque toda vez que alguém está ensinando alguma coisa em sala, ele não só está ensinando alguma coisa,
mas ele está ensinando algo sobre essa coisa. Ou seja, tem um discurso de segundo nível sobre isso que está sendo ensinado. Mas não só, quando alguém ensina alguma coisa, ele também está ensinando sobre como se ensina. Todas e todos nós começamos a nossa formação para sermos professores no dia que nós começamos a ser estudantes. Porque a gente começou dos modelos docentes existentes. E lá a gente começou a ver aqueles que nos interessavam, os que não interessavam. Volta e meia, algum de vocês relembra de alguma pessoa que foi muito interessante como professor ou professora e você sente vontade de fazer alguma coisa semelhante. E alguns vocês dizem, jamais quero ser igual ao fulano. Era horrível. Né? Então, alguém quando ensina algo sobre ensinar e ensina algo sobre quem ensina também. Então, também ensinar tem várias camadas. Ensina algo sobre esse que ensina algo sobre o ato de ensinar, ensina algo sobre quem ensina sobre a relação entre o que é ensinado e outras coisas que se estuda na escola. Né? Tem professores que vão para a escola e a sua disciplina é uma caixinha absolutamente isolada do resto da vida do estudante e do resto das disciplinas que acontecem na escola. Então você também está ensinando esse tipo de coisa quando está ensinando algo lá na escola. Vamos lá, próximo. Pode deixar que ele vai devagar. É porque desse jeito que eu coloquei aí ficou horrível. Vê se serve, pelo menos vocês aprenderem como não fazer, tá? Não, volta um. Só clica uma vez e ele vai. Bom, enquanto vai aparecendo ali, já aparece, a gente retoma. Vocês prestem atenção em mim, não no slide. Veja bem. Veja aí outra questão de pragmática da comunicação, né? Onde é que você põe foco na sala enquanto está conduzindo os trabalhos com os estudantes, né? Se fica tendo muita dispersão, fica muito complicada a comunicação ali, né? Porque você está tendo duas coisas chamando a atenção, né? Mas vamos lá. Esse segundo está querendo dizer o quê? Que toda comunicação tem um aspecto de conteúdo e um aspecto de relação. Tais que o segundo classifica o primeiro e é, portanto, uma metacomunicação. Olha aí, já o uso daquele conceito que eu expliquei agora há pouco. Como é que é isso? Lembra da ironia que eu fiz agora há pouco? Olha só. Vocês são estudantes tão maravilhosos aqui dessa universidade. Essa minha cara disse o quê? Pode falar, gente. Pode falar assim, meu pai. É que, na verdade, eu posso achar qualquer coisa de vocês, menos aquilo que eu disse, né? É uma ironia. Ironia tem exatamente essa finalidade. O como eu disse, olha só, toda comunicação tem um aspecto de conteúdo. Conteúdo é aquilo que eu disse. E tem um aspecto de relação. Relação é entre os comunicantes. Então, o aspecto de relação, ele é tal que ele classifica o primeiro aspecto de conteúdo. Portanto, ele é uma metacomunicação. Não é à toa que você diz, tudo que você estava dizendo, tudo que você comunicou, é que na verdade você não acha aquilo que você disse. É capaz até de você entender o contrário do que foi dito, porque a intenção de comunicação era essa, era dizer algo o contrário. E muitas vezes o interesse é criar uma situação meio de ambiguidade, onde o outro diz e fica como se não tivesse dito alguma coisa sobre isso. Né? Isso é muito interessante e tem um potencial enorme para a nossa vida como docentes. Que é como é que a gente treina adequadamente o uso da comunicação verbal, né, dos aspectos de conteúdo e dos elementos da comunicação não verbal. E a gente vai ver mais algum detalhe depois sobre isso. Não sei se talvez possa atrapalhar na gravação, mas será que tinha alguma ou algum de vocês que podia vir aqui me ajudar a fazer uma enquete rapidinho? Aí eu costumo também, quando eu estou fazendo palestra e aula, jogar praga, sabe? Aqueles que nunca aceitam meus convites, eu faço assim, ó, que no dia que você estiver dando aula, nenhum aluno anda com você mais também, ninguém colabora com as suas aulas. Você está rindo, tá? Maravilha! Seu nome é? Alicia. Prazer, Alicia. Pedro. Vamos fazer, prestem muita atenção, se vocês tiverem como anotar no celular em algum lugar, eu e a Alicia vamos fazer 5 cenas aqui, 5 cenas bem rápidas, são cenas ultra rápidas, e nós vamos tentar experimentar um pouco 5 possibilidades de como é que estabelece, como é que a gente consegue identificar, para que vocês saiam daqui com uma visão mais clínica disso, identificar
questões relacionadas a conteúdo e questões relacionadas à relação. Fred, pode descansar, calma, eu falei descansar, não aperta. A gente vai ficar um pouquinho nesse slide aqui. Então, Alicia, vai ser o seguinte, você vai me fazer, pensa uma coisa que você possa me convidar, entendeu? E eu vou responder ao seu convite. Você vai fazer o mesmo convite, do mesmo jeito, por 5 vezes. Quero que você faça o esforço de não alterar em nada o convite, tá ok? Só que eu, nas 5 vezes, vou responder de forma diferente. E eu quero que vocês identifiquem o que foi semelhante ou diferente quanto ao conteúdo proposto pela Alicia e quanto à relação que a Alicia, de alguma maneira, parece estabelecer ao fazer esse convite. Eu vou ficar aqui na frente, que vai facilitar. Alicia, você fala alto? Senão eu vou pedir para você falar aqui pertinho, que aí de repente facilita captar melhor. Pode tirar um pouquinho mais perto. Então, só um instantinho. Vamos começar. Já pensou no convite? Isso. Então, nós vamos começar, vai ser a primeira cena. 3, 2, 1. Pedro, você quer ir comer um lanche? Ah, Alicia, uma hora dessa, eu saí da aula, vim direto pra cá, não comi nada, estou realmente com fome. Obrigado, ainda bem que você pelo menos pensou nisso. Vamos sim, vamos comer esse lanche legal. Obrigadão por você ter lembrado. Observa a cena. Alicia propôs algo do ponto de vista de conteúdo e o modo dela falar propôs algo como relação. E a minha forma de responder disse algo ao conteúdo e disse algo à relação com a Alicia. Guardem aí o que vocês anotaram sobre isso, o que vocês pensaram. Vamos à segunda cena, ok? A primeira ficou tranquila? Beleza, então vamos para a segunda cena. 3, 2, 1. Pedro, você quer ir comer um lanche? Alicia, um lanche, hora dessa ia ser ótimo, Alicia. Ai, que bom que você lembrou disso, viu? Mas hoje eu não estou muito bem, não estou nem podendo comer essas coisas, não, Alicia. Faz o seguinte, hoje você vai, lancha lá e outro dia, de repente, quem sabe, mas hoje realmente não vai ter condição. Não leva mal, não, só porque eu estou mesmo mal hoje. Observou a cena. Como é que foi a minha reação quanto à relação com ela? E como é que foi a minha reação quanto ao conteúdo proposto por ela? O conteúdo é o convite que ela fez. Isso foi a segunda cena. Terceira cena. Quem puder anota aí alguma coisa, uma palavra, uma frasezinha. Terceira cena. 3, 2, 1. Pedro, você quer ir comer um lanche? Ai, Alice, que bom que você falou essa coisa do lanche. Essa coisa dessa vida corrida que a gente tem na universidade, às vezes a gente não se dá conta direito dos processos nossos de alimentação, né? A gente precisa cuidar disso e nem sempre cuida bem. No meio da tarde, por exemplo, seria muito bom alguma coisinha, às vezes, uma fruta que seja, né, para poder alimentar. E eu confesso que eu não tenho feito nem no meio da manhã, nem no meio da tarde. Às vezes o almoço é corrido também. E eu acho legal. As pessoas precisam ter esse tipo de preocupação que você tem sobre, né, alguma coisa assim de lanche pequeno também, né? Porque afinal de contas eu faço muito abdominal, né? Então tem que tomar certos cuidados. Muito bem. Pim, terminou a cena. Como é que eu reagi quanto à relação com a Alicia e como é que eu reagi quanto ao conteúdo proposto pela Alicia? Quarta cena agora, atenção, hein? 3, 2, 1. Pedro, você quer ir comer um lanche? Alice, eu estou morrendo de fome. Quero comer um lanchinho, eu vou comer, na verdade, vou parar aqui, largar esse povo que não quer saber, está aqui, sou obrigado, entendeu? E vou comer esse lanche. Agora, eu só não entendi por que você me chamou, porque com você eu não vou, não. Eu não interesse em comer esse lanche com você. Não entendi por que você me chamou, nem porque você está achando graça disso. Encerrou a cena. Vocês gostam do mal feito, né? Vale nada essa cambada. Essa foi a quarta situação. Veja o que se alterou. Na verdade, não interessa muito quanto ao conteúdo. Interessa muito mais a alteração substancial, se a gente soube, e se eu soube encenar direito, com relação à relação com a Alicia. Né? Agora vamos à quinta situação. 3, 2, 1. Pedro, você quer ir comer um lanche? Vocês não anotam nada, né? Aí, só de mãozinha dada, não anota nada. Esse povo não quer nada com nada. Você estava falando? E o slide deixa aqui por enquanto ainda. Tá certo? Então, encerrou a quinta cena. Será como é que foi? O que vocês captaram quanto à minha reação sobre a relação proposta pela Alicia? Bom, fizemos as 5 cenas, nós vamos agora tratar isso teoricamente, né, tecnificar um pouco isso que aconteceu, mas antes de mais nada, queria que vocês
Desse uma salva de palmas à nossa atriz Alicia. Vamos lá. Na primeira situação, o que aconteceu? Quanto ao conteúdo. Eu aceitei o conteúdo, não é isso? E confirmei a relação com a Alicia. Né? Na segunda situação, eu confirmei a relação com a Alicia, mas rejeitei o conteúdo. Gente, isso é fundamental de ser pensado, porque isso traz problema todos os dias em reunião de professores, na relação de professores com estudantes, na vida de casais. Eu já vi, não foi nenhuma nem duas vezes no casal, que um diz uma coisa e o outro diz assim, discorda completamente. Eu acho que a gente devia fazer assim assado, igual o que o outro falou. Na verdade, o casal às vezes está tendo um problema de relação, mas se ocorre uma confusão entre o que é aspecto de conteúdo e aspecto de relação. Reunião de professor eu também já vi isso. O professor lá no canto da sala faz uma proposta, aí o outro no outro canto não gosta daquele que falou primeiro, diz assim, tem uma divergência profunda disso. E aí quando ele vai descrever a proposta dele, ipsilita iguais ao que o outro falou, só com outras palavras. Mas como não gosta, ele pensa assim, como eu não gosto dele, eu não posso concordar com ele. Percebe? Tem um problema de relação e transfere para um problema de conteúdo. E outro problema que a gente tem demais com os amigos e com as amigas. Como é amiga e amiga, a gente fica sem jeito de discordar às vezes. Com medo que o amigo ou amiga entenda que o nosso problema não é de divergência de conteúdo, mas sim que seja problema na relação. Então esse negócio não é trivial, isso acompanha a gente todos os dias. Bom, o terceiro caso, eu confirmei a relação com a Alicia, mas e quanto ao conteúdo, o que eu fiz? Falou? Eu disse sim ou não? Não disse nada, né? Tecnicamente, no livro vocês vão encontrar a palavra eu desqualifiquei o conteúdo. O que é desqualificar o conteúdo? Em geral, é quando eu quero dizer um não, mas eu não tenho coragem. Foge do assunto. Isso mesmo. Em escola, por exemplo, acontece do professor, está lá tendo que corrigir prova, trabalho, está lá na sala de professores corrigindo. Aí tem um filho de Deus qualquer, entendeu? Que entra na sala e quer puxar a conversa com ele. Aí começa a falar, e aí ele está sem jeito de dizer, pô, desconfia que eu quero trabalhar aqui nesse material. Aí o outro puxa a conversa com ele e ele fica assim, talvez, pode ser. Aquelas falas monossilábicas, né, que vocês conhecem bem, quando você, na verdade, tu não quer uma conversa com o outro, mas não diz para o outro que não quer conversar com ele. Aí fica essa coisa desse jeito. Ou ocorre muitas vezes também, quando a gente consegue transferir a responsabilidade pelo não que a gente queria dar. Aí eu queria tanto ir, mas eu estou com uma dor de cabeça hoje. Então você não diz nem sim, nem não ao convite, mas joga para dor de cabeça. Tem umas pessoas que são tão sinceras, quando faz isso, elas até ficam mesmo com dor de cabeça. Elas não aguentam a culpa de ter mentido. Mas, tá claro então até essa terceira situação? Agora vem aquela parte que vocês acharam engraçada, não sei porquê. A quarta situação, independente do conteúdo, não importa se eu concordava ou não com o conteúdo, o que eu fiz quanto à relação com a Alicia? Como é que ele jogou no lixo? Não seja maldoso, fui tão educado. Não, experimenta pensar aí, como é que você fala para dizer que não quer ter uma relação com o outro educadamente? Quem tiver uma forma mais educada do que aquela, eu topo aqui, estou de bater uma aposta. Você questionou a relação. Não, eu disse, eu não sei por que, né? Não sei por que você está me chamando, porque com você eu não vou. Né? Eu tenho uma hipótese de trabalho, nós estamos aqui na universidade, a gente tem que trabalhar na metodologia nossa que estamos de pesquisa. Eu tenho uma hipótese de que a gente tem uma dificuldade enorme com essa história, porque a nossa cultura judaico-cristã é uma cultura que nos diz para amar a todos e todas, e a gente tem uma dificuldade muito grande, de repente, aceitar que alguém possa chegar para o outro e dizer que não quer saber de relação com esse outro. Diga lá! Seria uma forma assim, que
fala assim comigo, vai lá. Tenta daí, vamos lá. Eu estou te convidando a fazer igual a Alicia fez. Vamos tomar um lanche ali? Eu falar? Isso, agora responde aí, bem educadinho, dizendo que não quer essa relação comigo. Não, você tem que falar. Ah, eu tenho que falar? Não. Eu já fiz ali na cena, eu tô querendo quem faz mais. Faz o convite. Faz o convite. Ah, então, como é que é seu nome? Núbia. Seu nome? Núbia. Núbia. Entendi ela falando, ouvi. Olha o ouvidozinho ruim da moleque. Pouquinho. Núbia, vamos tomar um lanche agora? Da maneira mais educada, né? É que eu não quero levar meu trabalho a sério, não quero ter nenhum vínculo, mas obrigada pelo convite. E você é uma pessoa maravilhosa. Não serve para ser atriz desse jeito. Esse coração é bom demais. Esse coração é muito bondoso. Só falta ser canceriana, né? Não, né? Porque eu sou canceriano, eu tenho dificuldade de falar esse negócio, tá? Eu sou aquário, o signo mais gelado do mundo. Esse signo seu tá meio fake. Mas tá jóia, obrigado. Não, vocês pensam depois, treinem isso para ver como é que faz. Eu, na verdade, não conheço, porque para mim o estranhamento nosso tem a ver com algo que é absolutamente fora do costume da nossa cultura de que alguém diga para outro. Mas vejam só que coisa interessante. Esse quarto caso chamou muita atenção de vocês. Mas o quinto caso, o que aconteceu? Eu ignorei ela, né? E vocês não reagiram do mesmo jeito. Ah, você não está nem entendendo? Pois é, mas no conjunto das relações, pensa assim, se você está tendo uma relação amorosa, né, com ele, com ela, independente, né, das orientações, com outra pessoa, você prefere que outra pessoa, que de repente não está querendo mais estar contigo, que ela chega e diga para você, olha, não quero mais relação com você, você prefere que ela seja boazinha, não diga nada, vai só enrolando a relação? Tem gente que gosta que enrola, né? Eu sei. Mas a maioria acho que não, né? Pelo menos quando eu faço essa pesquisa, peço o pessoal levantar a mão, a imensa maioria dizem que prefere que diga logo, que seja sincero. Não é você, sou eu. Não é problema você, eu dizer, não quero em relação com você, você não tem nenhum problema, mas eu não quero, né? Enfim. Mas em geral é isso. E isso eu acho extremamente poderoso para a gente pensar a docência, gente. Eu vou até confidenciar algo que aconteceu na turma que eu estou atualmente trabalhando com metodologia do ensino de filosofia. Foi um aluno que me alertou na aula em que eu trabalhei esse tema. Há estudantes que estão na sala de aula, às vezes por meses a fio, e que se ele desaparecer, o professor não se dá conta. Ainda mais nós, como professores de filosofia, de sociologia e outras disciplinas que entram poucas vezes na sala, às vezes passam meses e você não sabe. E você vai dizer, óbvio, professor, eu tenho 15 turmas, 20 turmas. A justificativa para isso pode ser a mais variável. Mas o fenômeno que eu quero tratar aqui do ponto de vista comunicacional é que tem alguém na sala de aula cuja existência está sendo ignorada. E isso é uma questão de pragmática bastante séria. Eu não estou discutindo se é certo ou errado, se é intencional ou não intencional, mas é algo para a gente pensar. Porque se isso de fato acontece, e se essa questão de ignorar a existência do outro é algo sério do ponto de vista das relações, a gente tem que pensar uma outra dinâmica para as aulas. Talvez não só para a aula de uma disciplina, mas para o conjunto das disciplinas. E foi tão interessante isso, que falando sobre isso com a turma, no final da aula o aluno chegou assim, professor, o senhor se deu conta que a gente tinha na sala um estudante indígena e que ele não voltou mais? Eu falei, eu notei, de fato, nós tínhamos na aula um estudante que tinha todos os traços indígenas. Mas eu não fui atrás para saber se ele realmente era indígena
E eu notei que ele saiu, mas eu não fiz nada para ter mais informações. E aí os próprios alunos se mobilizaram, foi atrás e descobriram que ele tinha deixado de participar das minhas aulas, porque como ele não fala português, ele até entendia algumas coisas que eu falava, mas ele não sentia condições de interagir quando eu pedia para fazer as conversas, as dúvidas.